Olá! Será apresentado o nosso seminário sobre instalação de telhas cerâmicas, da disciplina Construções de Edifícios 1, CIV 239. Nosso grupo é composto por Irene Gurgel, Karina Marques, Lona Carmo, Matheus Ramalho, Taina Rainho e Vitor Paiva. Nós vamos falar sobre o passo a passo da instalação de telhas cerâmicas. Quais são os equipamentos necessários, os EPIs necessários, os preços das telhas e das cumieiras, a preparação prévia, as melhores práticas, os pontos importantes e o controle de qualidade. Os equipamentos necessários são trena, martelo e parafuso, furadeira, esquadro, fio de nylon e também seria bom ter uma parafusadeira, que auxiliará bastante. Os EPIs necessários são capacete, para proteger a cabeça mesmo, se acontecer algum acidente, de alguma telha cair, a pessoa está embaixo, algo do tipo. Bota, para não pisar em parafuso, ou as próprias telhas cerâmicas podem cortar. Óculos, para proteger os olhos também, em caso de acidentes. Luvas, também para não machucar as mãos, não cortar e tudo mais. O cinto, que é para, em caso, de algum acidente ou cair alguma coisa, a pessoa fique pendurada, não caia do telhado, porque existem N acidentes gravíssimos com telhados, com a gente subindo em telhado. Então é importante. A máscara para a prevenção do Covid, se a pessoa estiver convivendo ou com algum auxiliar, alguma coisa do tipo, para que se protejam do Covid. Em relação ao preço das telhas, retirado do site da Leroy Merlin, temos a telha cerâmica romana resinada a R$ 1,63 a unidade. Já a telha cerâmica portuguesa, também resinada, a R$ 1,69 a unidade. E a telha cerâmica americana, também resinada, R$ 2,39 a unidade. Na cidade de Mariana, estão sendo vendidas as telhas americanas a mais ou menos R$ 2,90 a R$ 3,00 a unidade e a telha plana a R$ 1,90 a R$ 2,00 a unidade. Agora, em relação ao preço das cumieiras, a cumieira cerâmica mediterrânea, que é essa mais abaulada, mais redondinha, está a R$ 4,79 também no site da Leroy Merlin. A cumieira cerâmica resinada da Arteplan, que é a mais triangular, R$ 3,69 e a mesma cumieira, mas sem a resina, R$ 3,29. Para exemplificar esses valores, um telhado com telha portuguesa usa em média 17 telhas por metro quadrado. Levando em consideração uma casa com 200 metros quadrados de telhado, usaríamos 3.400 telhas portuguesas, que dariam um valor de R$ 5.746, mais o valor das cumieiras, aproximadamente R$ 344, daria o telhado só de telhas R$ 6.090. Já usando as telhas romanas, 16 telhas por metro quadrado, usaríamos 3.200 telhas, daria R$ 5.216 só as telhas e R$ 5.560 as telhas mais as cumieiras. Já usando a telha americana, que usa menos 12,5 telhas por metro quadrado, usaríamos 2.500 telhas, que daria R$ 5.975 e com as cumieiras R$ 6.320 o valor total. Práticas da preparação prévia. Primeiramente, deve-se definir as linhas do telhado, cumieiras, calhas e respectivos cortes. Deve-se fixar as telhas no eixo das terças, obedecendo o distanciamento máximo de acordo com o perfil escolhido e a região de atuação do vento, lembrando sempre de seguir os padrões normativos da NBR 15575. Deve-se conferir a angulação da estrutura. Se houver alguma diferença na estrutura do telhado que não seja passível de correção, deve-se realizar a montagem das telhas a partir do lado mais simétrico. Deve-se fazer o alinhamento com a linha do próprio telhado, colocando a telha em esquadro. Telhados com um ou dois lados sempre começam com a primeira folha na parte baixa do lado a ser coberto. Fixar a telha de baixo para cima e seguir essa ordem apresentada na imagem, a fim de garantir a qualidade de fixação das telhas e apoio e segurança ao instalador.
Telhados com 4 ou mais lados sempre começam com a primeira folha na parte central e depois continuam para as laterais. Os furos para fixação devem ser feitos na parte alta das ondas ou cristas dos telhados. E para melhor estanqueidade da cobertura, podem ser utilizados conjuntos de fixação e vedação. Durante a execução do telhamento, deve-se dispor pilhas de telhas sobre a trama, nos cruzamentos dos caibros com as ripas. Isso evita que o montador caminhe com telhas na mão sobre a parte já coberta. Deve-se iniciar a colocação da primeira fiada sempre pelos cantos, da direita para a esquerda, e tendo como referência a ripa ou a tabeira do madeiramento. O alinhamento vertical pode ser obtido por meio de um caibro ou régua, que deverá ser utilizado como guia. As telhas do beiral devem ser amarradas sempre que não vê o forro do beiral. Isso previne o destelhamento devido à ação do vento. É recomendável também que as telhas sejam posicionadas simultaneamente em todas as águas do telhado, para que o seu peso seja distribuído uniformemente sobre a estrutura de madeira. Deve-se executar o embolsamento das telhas e das peças complementares, que são as cumeeiras, espigão, arremates, e também recomendo que utilizamos uma linha de nylon esticada para obter um alinhamento das telhas da cumeeira. Para os arremates das beiras laterais, podemos utilizar um sarrafo pregado à tabeira para facilitar o assentamento e melhorar também o alinhamento. Este deverá ser retirado após o endurecimento da argamassa de embolsamento das telhas de arremate das extremidades. Agora vamos falar sobre os possíveis erros e pontos de atenção. Para a execução de telhas de cerâmica, é muito importante dar atenção a alguns pontos. Um deles é a inclinação, porque um ponto muito comum de erro é se fazer uma inclinação inferior àquela que é especificada pelo fabricante, o que pode ocasionar em problemas como goteiras e transbordamento lateral. Uma inclinação maior vai garantir mais segurança em relação a agentes como o vento e a chuva e também a variações de temperatura. Outro ponto muito importante é a fixação. Em regiões de ventos fortes, que têm um relevo acidentado ou então lugares vizinhos a árvores muito grandes, é muito recomendado você utilizar fixadores com vedação, grampos ou amarrações. É muito importante também ter atenção no projeto e na execução das estruturas de apoio do telhado, porque isso pode ajudar a evitar empenamentos, porque eles podem facilitar na quebra das telhas e, consequentemente, nas aberturas que podem levar em infiltrações. A galga das telhas, que é a distância máxima entre as faces superiores das duas ripas, o que vai variar de acordo com o tamanho e o tipo da telha, também tem que ser observada com atenção, porque ela vai ser usada como uma referência para se iniciar a montagem da estrutura, para que se evitem cortes desnecessários das telhas e da cumieira, e isso também vai evitar sobreposições incorretas. Outro ponto a se ter atenção é o embolsamento da cumieira. É necessário ter muito cuidado na execução das cumieiras para que se evitem infiltrações e vazamentos. Então, dessa forma, tem que ser utilizada uma argamassa que, ao mesmo tempo, tem capacidade de reter a água e também aderir ao material cerâmico. Mas é necessário ter muita atenção quanto ao excesso de argamassa, porque ela pode ocasionar o efeito de capilaridade, onde a argamassa vai absorver a água e vai transportar ela para dentro do telhado. Além disso, é muito importante se atentar ao projeto, execução, impermeabilização e manutenção das calhas, porque elas podem gerar um acúmulo excessivo de materiais com o passar do tempo em locais muito inadequados para isso. No caso dos rufos, é muito importante que se realize a fixação da telha na superfície do rufo, porque a instalação de forma inadequada pode, no decorrer do tempo, causar o escorregamento das telhas, o que também vai causar em problemas de infiltração. Falando agora do controle de qualidade, é importante verificar se o material recebido está de acordo com o pedido, em relação à quantidade, especificações, requisitos mínimos e máximos e etc. É importante também conferir visualmente as telhas, se estão com alguma deformação, mancha, trinca, furo, emenda e até mesmo coloração diferente. É importante atentar-se ao armazenamento na vertical,
para garantir que nenhuma telha de baixo vai ser quebrada e que não ocorra nenhum empenamento. É importante também garantir que estejam apoiadas corretamente nas ripas, para que elas não escorreguem e nem saiam da posição. Além disso, é importante também garantir que a instalação seja feita de baixo para cima, seguindo na diagonal para garantir o alinhamento. E aqui estão as nossas referências bibliográficas que utilizamos para fazer o trabalho. Obrigada!